Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. E hoje o Bergson, ele não estará conosco e eu vou fazer aqui a honra de bater um papo com o nosso convidado, o nosso Daniel Fernandes, do PMI de Pernambuco. Mas antes, quero dar aqui algumas mensagens muito importantes para vocês que estão conosco aqui agora, ao vivo, nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. E vamos lá, nós estamos transmitindo aqui para as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook e também na página oficial da Digital Edu, tá? Se você já frequenta constantemente, semanalmente, Manhã com Dados, sabe que você pode vir para a Digital Edu. Tá na tela o QR Code, tá na tela o site digitaledu.com.br, fazer um cadastro gratuito e ter o certificado de participação no final desse encontro, tá bom? Todo final de encontro, nós compartilhamos no chat oficial o link para você emitir automaticamente o seu certificado e ele é validável pela plataforma. Então fique à vontade para poder gerenciar isso tudo aí. E também é o seguinte, gente, durante o nosso bate-papo, vamos falar hoje sobre dashboard, painéis de dados aplicados à governança, gestão. E você pode fazer sua pergunta a partir do momento que ela surgir na sua cabeça, tá? Você não precisa esperar acabar o nosso bate-papo para você fazer a sua pergunta aqui ao vivo, independentemente da rede que você estiver, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver quem está aqui ao vivo com a gente nesse friozinho maravilhoso aqui de Minas Gerais. Breno Souza, Carolina Guizerato, Diogo Eduardo Montenegro, Emanuele Carvalho, Gabriel Jesus, Júnior, Karina, Laura, Lemuel, Luiz Sérgio, Michele B, Paulo Roberto Costa e Wagner Drummond, sou eu, essa pessoa que vos fala. E vamos lá, sem delongas aqui, eu quero chamar no palco Daniel Fernandes para bater um papo comigo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Wagner. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Maravilha! Esse friozinho maravilhoso aqui, aí no Nordeste, como é que tá? A gente tá com um friozinho de 30 graus agora aqui também em Recife. Ah, beleza, hein? Friozinho de 30 graus, é maravilhoso. Fala pra É, gente, quem é Daniel Fernandes, Daniel? vamos lá. Bom, hoje eu estou representando o PMI Pernambuco, né? Mas profissionalmente eu sou consultor na área de projetos e dados. Especificamente, minha carreira foi traçada nesses dois pilares, gerenciamento de projetos e business intelligence, muitos projetos de criação de dashboards, análise de dados. Então, sou profissional formado em TI, porém, fiz carreira na parte de gestão, e principalmente usando projetos e dados para poder fazer com que o planejamento estratégico das empresas tenha um grau de sucesso maior e um controle melhor dos KPIs e metas que são traçados no planejamento estratégico. Então, basicamente, esse sou eu, professor dessas áreas há bastante tempo, dou aulas em cursos de MBA, tanto de gestão de projetos, quanto de análise de dados, business Uhum. intelligence. E aí você entra na parte de ferramenta, você vai para ferramentas de BI no modo geral. Então, já tenho passagens aí por plataformas Click, Power BI, e, enfim, outros. E minha carreira no PMI, digamos assim, sou filiado desde 2007, sou certificado PMP desde 2009, entrei no voluntariado em 2010 e não larguei até então. Então, sou voluntário do PMI Global e do PMI Pernambuco desde 2010. Já passei por alguns cargos aqui no PMI Pernambuco como diretor de filiação, vice-presidente de voluntariado de filiação, conselho consultivo e desde 2020 eu atuo na diretoria de TI. Então, sou diretor de TI. E é isso. Acho que é um resumo de quem sou eu. Maravilha! Fantástico, Daniel. A sua câmera tá travada, ela tá um Ah, é? pouquinho, por causa do plano de fundo. Eu creio que se você tirar o plano de fundo do PMI, ela vai dar uma solidez melhor. Eita, peraí, então. Vamos ver se você consegue. Só assim, não tem problema estar o ambiente aí é o seu, é o melhor. Porque assim tá só eu falando aqui, só eu
apareço. Cara, não sabia não que estava travado, não. Tá dando uma travadinha na webcam. Vamos fazer o seguinte, clica em configurações. Configurações, tem lá plano de fundo. Vamos fazer um teste tirando o plano de fundo. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Só um minuto. Porque aí a gente tem certeza que vai dar uma fluidez melhor na imagem. Se não tiver, se não der também, Daniel, fica tranquilo, tá? A gente leva assim, o importante é o áudio. Aí, ó, apareceu a miniatura. Volta. Deixa eu Vamos ver ver se se eu agora volto vai. agora. Aí Voltei? melhorou. Deu uma melhorada. Foi? Foi. O Tá. plano de fundo continua pesando o seu PC, Ah, é? mas parece que é. Mas parece que vai dar certo agora. Vamos lá. Vamos Tá fazer uma bom. pergunta aqui, Daniel. O seguinte, cara, para nivelar o conhecimento da turma, qual o papel fundamental de um painel de dados, um dashboard, em uma organização moderna? Ele vai além de ser apenas um conjunto de gráficos bonitos ou se torna uma ferramenta estratégica? Com certeza vai bem além do que um conjunto de gráficos bonitos. Inclusive, é um dos primeiros erros clássicos de pessoas que começam a desenvolver dashboards, é querer ir pela beleza dos gráficos. Então, a gente costuma, inclusive, começar qualquer tipo de formação em análise de dados pelo entendimento do que cada gráfico tende a te mostrar de acordo com os dados que você coloca nele. Então, para cada tipo de gráfico criado, eles não foram criados por acaso. Eles têm um propósito. Eles têm um processo cognitivo por trás para facilitar a análise das informações que eles estão apresentando. Então, tem muita gente que não estuda o objetivo de cada tipo de gráfico para poder usar da forma correta. Então, assim, um dashboard bem elaborado numa organização, Wagner, ele é realmente um decisor, digamos assim, ele é uma ferramenta do decisor para poder tomar atitudes dentro da organização de uma forma muito mais acertada, baseada em dados, né? Isso termina sendo muito batido, essa frase, né? Decisões baseadas em dados. Mas não tem muita, digamos assim, não tem muito romantismo em relação a isso, não. É isso mesmo, é nu e cru. Um dashboard bem feito, ele é uma ferramenta de tomada de decisão, sim, e ele agiliza bastante a vida tanto dos decisores, quanto, inclusive, chegando até no operacional. Então, assim, muita gente pensa que dashboards só são Uhum. para alta gestão, mas eles podem fazer uma diferença muito grande do estratégico ao operacional. Sim, Então, sim. assim, tem um papel fundamental, porque você pode fazer com que seja um canal único, tá, da informação, desde que ele seja validado, bem trabalhado, bem construído, para que você não fique com inúmeras fontes da informação, e daí pode acontecer, inclusive, de ter erros de a mesma informação estar diferente de acordo com a fonte que você está Sim. verificando. Então, assim, tem realmente um papel bem fundamental dentro da operação das empresas no dia a dia. Maravilha, é isso aí. E assim, tem uma outra pergunta aqui, inclusive assim, só para a gente poder ter alinhado, Daniel, parece que é o plano de fundo mesmo que está sobrecarregando o seu sistema, tanto a sua Tá. webcam Então, deixa quanto eu... o navegador. Certo. Então, se você tirar o pano de fundo, ele vai dar uma suavizada na imagem e a imagem ela vai, porque no StreamYard funciona diferente, não é igual o Zoom, o Meet, que são ferramentas que têm ali uma qualidade de fundo de tela boa, né? Entendi. É só você Deixa eu clicar tentar, deixa eu clicar em tentar desfocar configurações. para ver se O vai. desfoque vai dar a mesma coisa, tá? Mesma coisa? Se você clicar em colocar nenhum, vamos fazer um teste aqui.
Se não ficar Melhorou, bom, a gente... melhorou alguma coisa agora? Não. Não tá mostrando. Tá Tá. só sua miniatura agora. Não, beleza. É, deixa eu ver o que é que eu faço aqui, viu? Porque eu tô num local onde plano de fundo, se eu deixar ele real, não vai ficar muito legal, entendeu? Deixa eu ver o que é que eu faço aqui para melhorar a situação. Tranquilo, cara. O plano de fundo, a gente tá acostumado aqui com vários tipos de plano de fundo e o plano de fundo Sim, é secundário, tá? Tipo assim, se você quiser manter assim, a gente mantém assim, tá? tá bom. Vamos seguindo enquanto eu vou tentando resolver isso aqui. Mas pode falar. Não, vamos lá então. Então, assim, com o dashboard bem construído, transforma uma decisão em diferentes níveis da empresa, operacional, estratégico. Você poderia compartilhar um exemplo de decisão que foi facilitada ao alterar, né, um painel, ao criar um painel estratégico, operacional? Você tem alguma ideia voltado para dados? Sim, é, vamos ver se agora vai funcionar, tá? Esse, esse- essa nova configuração aqui, só um minuto. Vocês me dizem. Vamos lá, sem problema, Daniel. Vamos ver aqui, configurações, câmera, se a Aí. câmera, vamos lá, ver aqui. Configurações, plano de fundo e coloca nenhum. Não tá dando, Daniel. Vamos manter assim, então. Tá bom, beleza. Deixa eu voltar então aqui. É porque Foi? não tá aparecendo, não. Acho Foi, que foi. agora aí foi, agora melhorou. Pronto, beleza. Então Vamos vamos lá. lá. Aqui. Desculpa a bagunça aqui, tá? Não, tá ótimo, cara. Tá fantástico. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta. Eu lembro de um projeto que eu fiz faz tempo, viu? 2007. Em 2007, eu fiz um projeto para a Coca-Cola de Singapura. Passei um tempo lá e eu lembro claramente de uma decisão que eles estavam precisando focar em um tipo de SKU, enfim, o tipo de embalagem que eles queriam fazer a, a campanha de marketing para poder potencializar aquele, a, aquele específico tipo de embalagem, tá? Não sei explicar exatamente, detalhadamente, os termos que eles usam lá, mas digamos assim, eles estavam precisando aumentar a rentabilidade, estavam querendo saber quais embalagens dariam um melhor retorno e focar uma campanha de venda e de entrega para os clientes que fossem das embalagens mais rentáveis. Basicamente isso. E eu lembro que eles estavam fazendo essa tomada de decisão, analisando o histórico deles e tudo mais. E aí um consultor brasileiro também sentou comigo uma tarde e disse, cara, eu acho que a turma está tomando essa decisão baseado unicamente em experiência. Eu acho que a gente pode ajudá-los com uma análise de dados. Tá bom. Aí ele sentou comigo uma tarde, começamos a cruzar dados no BI, e aí ele levantou ali, ó, bem que eu desconfiava. Assim, tem algumas embalagens que eles estão certos, mas tem outras que eles estão equivocados. Aí ele se levantou, pegou as análises que a gente fez, bateu lá na porta do pessoal que estava discutindo a campanha, e disse, ó, vocês vão tomar uma decisão errada se vocês apostarem, sei lá, vou dar um chute aqui que eu não lembro mais porque faz muito tempo. Se vocês apostarem na PET 500, melhor agora é sei lá, a lata, ou então vice-versa. Estavam apostando em lata e o melhor seria que se apostasse na PET de 500, entendeu?
Por quê? Porque a partir do cruzamento dos dados e de análise de histórico, análise estatística, viu-se que, considerando desconto, considerando logística, transporte, toda a parte de operacional, insumos e tudo mais, com o grande volume que uma Coca-Cola tem, né, de vendas, ia dar uma diferença significativa. Tá? Então, isso é um dos casos. Outro caso que eu posso lembrar, eu prestei serviço na Shinerai, que é uma fabricante, montadora de motos e tudo mais. Então, eu lembro que a Shinerai, ela estava fazendo um projeto piloto de BI, que eu estava participando, e daí um dos diretores disse, é muito caro esse projeto de BI. Isso aí o pessoal já faz constantemente, a equipe de controladoria já faz isso constantemente, não precisa a gente estar investindo nisso agora, não. Aí eu, junto com a gestora de controladoria, a gente teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar uma semana aqui. Eu vou fazer uma avaliação do tempo que a tua equipe leva para poder fazer essas análises e mandar para os gestores. E daí eu fiz isso. Eu comecei a cronometrar o tempo que o pessoal chegava, batia ponto, ligava o computador, entrava no TOTUS, na caso era Proteus, entrava no menu de relatório, botava um monte de configuração, apertava o botão, esperava o relatório ficar pronto, exportava para o Excel, começava a trabalhar os dados no Excel. Depois, lá para as 10 horas, mais ou menos, é que eles estavam enviando os relatórios para os diretores. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei o salário de cada um, transformei em valor hora, fiz a conta mensal e a gente chegou na seguinte conclusão. Só com a prova de conceito que a gente fez, o projeto se pagava em 2 meses. Por conta da automatização Maravilha. daquelas tarefas repetitivas que o pessoal fazia todo santo dia. E aí, a partir de um BI construído, com dashboards atualizados automaticamente, essas decisões elas eram muito mais rápidas. E outra coisa, o pessoal, para fazer isso durante o dia, não dava para fazer constantemente. Sim. Porque toda vez tinha que fazer o mesmo procedimento. Entrar no Proteus, menu tal, relatório tal, configuração disso, exportar para Excel, trabalhar no Excel e enviar. Então, isso levava um certo tempo e eram 10 pessoas na controladoria para fazer relatórios de diversas categorias de produto e tal. Então, os diretores, eles basicamente tinham essa informação no máximo 2 vezes por dia atualizada. A partir do momento que a gente constrói um projeto de BI, essa decisão está na mão dele a hora que ele quiser. Sim. Então, assim, a informação num dashboard, de acordo com a necessidade dele, customizado, digamos assim, para cada visualização de cada tipo de gestor. Então, tinha um que gostava muito da visão gráfica, comprou uma TV gigantesca, colocou no escritório dele e ficava lá com o dashboard aberto, atualizado o tempo todo. Já tinha outro, que não gostava daquela visão, daquele jeito, gostava de uma coisa mais de tabela. Aí pegava o quê? Pegava uma visão customizada para ele, em formato de tabela, já colocava alguns alertas para ficar na tela dele. Sim. Então, assim, a agilidade também é algo que é uma diferença muito grande quando você faz um projeto de dados bem feito, sabe? Com dashboards atualizados. É isso aí. Cadê meu áudio? Cadê meu áudio? Tá aqui. É isso aí, Daniel. E assim, cara, quais são os pecados capitais na criação de um dashboard? Que erros comuns podem transformar uma ferramenta potencialmente poderosa em apenas um cemitério de métricas que ninguém utiliza? Isso aí, e eu vou dizer, viu, isso acontece muito, Wagner. Isso acontece demais. Tem muito projeto de BI que morre, viu? Exatamente por conta disso, porque o pessoal não avalia direito, de repente chega num determinado momento que não usa mais, tá naquele calor, né? Eu quero também, eu quero pedir, todo mundo pede facilmente, né?
mas depois o uso contínuo termina caindo muito. Um dos pecados capitais é um levantamento de requisito mal feito e você se deixar tomar pela emoção do momento. Então, quando a gente vai construir um dashboard, se a gente não analisa muito bem e prioriza muito bem, a gente vai construir esses elefantes brancos aí. Na hora de pedir informação, as pessoas costumam dizer que querem tudo. Ah, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não, tal informação é muito importante para mim. Aí depois, quando você passa o tempo, você constrói junto, tá? Não é uma falha da construção. Às vezes é falha da construção. Você pega um profissional que não é muito experiente, que não sabe fazer um design muito atrativo, que não faz a funcionalidade também boa, não escolhe os tipos de gráficos corretamente, ou então não faz um processo de qualificação dos dados e você termina... Isso é um pecado muito grande, tá? Em projetos de BI. Quando você não faz uma qualificação muito boa dos dados, você entra num princípio que em inglês é chamado de GIGO, que é Garbage In, Garbage Out. Então, se você lixo entrando, lixo saindo. Então, se você não qualifica muito bem os dados, você vai apresentar dados ruins. E isso descredibiliza o projeto e as pessoas, uma vez que não tem mais aquela segurança, sempre podem ficar desconfiadas se aquela informação está correta ou não. Isso aí é um problema. Tipo assim, Daniel, eu vejo isso muito acontecer, cara. O dashboard, ele pode se tornar obsoleto, né, quando os dados ali não são coerentes ou Sim. quando cai em desuso aí pela aplicabilidade que ele foi proposto, né? Então, por exemplo, se é um dashboard para operacional, ele tem que ser ali informações baseado em informações operacionais para tomar a decisão ali a nível de produção e estratégico a nível estratégico. E cada usuário, cada stakeholder ali que utiliza o dashboard tem que ter as suas informações corretas da forma visual que melhor lhe atende, né? E assim, quando falamos em dashboard de dados, tá? Quem são os donos da verdade dos dados, o Daniel? Como definir papéis, responsabilidades, como data stewards ou business owner, para garantir que as métricas de um painel, como receita líquida ou cliente ativo, signifiquem a mesma coisa para toda a empresa? Bom, você usou termos aí que são muito comuns em governança de dados. Bom, eu acho que é exatamente essa a resposta. Ter pessoal capacitado em governança de dados, isso ser visto como algo necessário para a organização e começar a fazer um trabalho como quase tudo que tem de processo em empresa, você tem níveis de maturidade. Então, por exemplo, em gestão de projetos, você tem modelos de maturidade que você pode ir seguindo, desculpa, ponto a ponto, né, degrau a degrau, e você vai avançando em novos processos a cada degrau que você sobe. Em dados é a mesma coisa. A governança de dados, ela tem modelos de maturidade. Só um minuto. Engasguei. Tem modelos de maturidade que você vai avançando e cada degrau do modelo de maturidade em governança de dados, você tem disciplinas a serem tratadas e níveis a serem tratados. Então, você vai ter segurança da informação, você vai ter qualificação de dados, você vai ter, inclusive, os papéis e responsabilidades. Aí, quando você fala em data steward, que, traduzindo, né, é como se fosse o encarregado dos dados, o responsável, digamos assim, pela informação. Isso é um papel muito importante, que é aquela história, cachorro com dois donos morre de fome, sabe? Então, assim, se você consegue, para cada informação,
dizer quem é o dono responsável, qualquer tipo de dúvida deve ser tratada com ele. Então, assim, qual é a forma de cálculo do KPI do EBITDA? Qual é a fórmula de cálculo do KPI de margem bruta nessa empresa tal? Como é que a empresa X calcula o lucro operacional dela? Como é que a empresa Y leva em consideração a margem de contribuição de cada SKU de produto? E por aí vai. Como é que a empresa tal, que tem um dashboard de People Analytics, faz o levantamento de, sei lá, percentual de match, digamos assim, de habilidade de um determinado funcionário com as suas habilidades e necessidades de um projeto, por exemplo. Então, assim, como se calcula, tem que ter um dono para dizer. Então, isso é um papel fundamental em um processo geral de governança de dados. Só que, infelizmente, muitas empresas elas têm governança de uma forma muito geral, muito ampla, né? Porque governança envolve criação de política, treinamento, auditoria e inspeção, coisas que são difíceis de se encontrar ainda, principalmente em médias e pequenas empresas, tá? Empresas grandes, elas já absorvem isso de uma forma melhor. Já tem processos bem definidos de dados, de qualificação de dados. Existem documentações que falam sobre aquele dado. Então, por exemplo, que a gente chama de... Às vezes tem gente que chama de ficha do indicador. O que é a ficha do indicador? São todas as informações em relação a um determinado KPI de uma empresa. Então, qual é o nome em si do KPI? Qual é a fórmula de cálculo dele? Qual é a periodicidade que esse KPI ele deve ser mensurado? Qual é a meta desse KPI? Qual é a unidade de medida desse KPI? Qual é a fonte de onde esse KPI busca essas informações para serem calculadas? As fontes, né? Pode ser um conjunto de várias fontes. Quem são os responsáveis? E uma série de outras informações que, quando você tiver qualquer tipo de necessidade de investigação daquele número, você vai consultar a documentação e aí você vai conseguir fazer, inclusive, toda a linhagem do dado. É muito usado esse termo, a linhagem do dado, ou seja, data lineage, que é o quê? É por onde esse dado começa e onde ele termina, e o que é modificado no meio do caminho, quem são os responsáveis, inclusive as fórmulas de cálculo, e por aí vai. Então, você consegue fazer traçar isso de uma forma bem completa. Maravilha, Daniel, é isso aí. Vamos lá, nós estamos chegando ao final aqui, 28. Quais são, assim, olhando para o futuro, tá? Como a tecnologia, como a IA generativa, por exemplo, está mudando a forma como interagimos e criamos dashboard. O que podemos esperar para os próximos anos? Boa. É uma coisa, inclusive, que surgiu um medo, né, há um tempo atrás, do gerente de projeto, com o surgimento de inteligência artificial, pessoal, vou perder o emprego. Vai ter aí um monte de IA que vai substituir o gerente de projeto. Hoje em dia já se fala o contrário, né? Já se fala que... não, o contrário não. Se fala diferente, dizendo que gerentes de projetos serão substituídos por gerentes de projetos que dominam a inteligência artificial. E não por inteligências artificiais autônomas, digamos assim. Né? Mas no ramo de dados, é basicamente a mesma coisa. A minha visão do futuro é o seguinte: o trabalho que nós temos hoje para construir um dashboard, ele está sendo facilitado também por ferramentas de inteligência artificial. E hoje você, por exemplo, lança uma massa de dados para uma análise ad hoc. Ad hoc, no caso, é uma análise que você precisa fazer, digamos assim, esporádica ou sob demanda, tá? Não é uma coisa recorrente que você precisa estar ali com o dashboard sempre feitinho, atualizado de tempos em tempos. É algo que você precisa de uma análise específica que não é comum. Você pode jogar uma massa de dados dessa hoje em dia em qualquer dessas IA generativas
e explorar esses dados e fazer análise desses dados. E já existem inteligências artificiais que estão, inclusive, construindo gráficos baseado em análises sobre o tipo da informação, escolhendo o melhor tipo de gráfico, trazendo coisas, muitas vezes, que os usuários não têm aquele conhecimento tão técnico, estatístico, para poder explorar, e ele já traz de uma forma mastigada. E o que é interessante? É que você, com a habilidade de conversar com a inteligência artificial, você começa a fazer perguntas e pode dizer, inclusive, me explica da forma mais básica possível isso aí. Eu não tenho conhecimento de estatística avançado, eu queria que você explicasse como se você estivesse explicando para um estudante do ensino médio. E aí ela vai se adaptando. Você fazer isso em um processo de construção do dashboard é muito dinheiro jogado fora. Por quê? Você normalmente faz um modelo de dashboard que você não espera que ele mude tanto, sabe? E aí, com a inteligência artificial, você pode dizer, construa um dashboard para mim, com tais e tais e tais e tais gráficos, está aqui a massa de dados. Divida a tela em tantos gráficos, bote tal informação, faça isso, faça aquilo. E daí ele vai construir, por exemplo, em Python, um dashboard. Talvez não tenha tanta interatividade, ele não vai ter, talvez, a mesma funcionalidade de estar sendo atualizado de tempos em tempos, mas principalmente para análises pontuais, a inteligência artificial está sendo já atualmente muito útil. E o que a gente espera das ferramentas de DataVis, que é tipo Power BI, que muita gente hoje já trabalha e conhece, o ClickSense, Tableau, Google Data Studio, né, o Looker, por aí vai, é que com o avanço da inteligência artificial, o processo de desenvolvimento que um consultor de BI hoje tenha, ele vai ser encurtado. Então, a gente não vai precisar ter aquele esmero tão grande assim de pegar um gráfico, deixar bem bonitinho no canto, mudar as cores e tudo mais, que dá muito trabalho de fazer isso com mouse e teclado, para você poder conversar com um chat dizendo, eu quero um gráfico assim, assim, assado, e de repente você não precisa nem teclar, né? Você fala. Diz, olha, eu quero um gráfico assim, assim, assado, gráfico de linha, com duas séries, uma vai pegar o ano atual, outro vai pegar o ano anterior. Eu quero que você faça a comparação e destaque os pontos que você tenha de divergência de um ano para outro, que sejam acima de 30%. E aí, a inteligência artificial vai criar esse gráfico para você, entendeu? Então, vai poupar muito tempo de desenvolvimento, assim como tem poupado para desenvolvedores de software, Sim. hoje em dia. Então, assim, a perspectiva é essa. Do mesmo jeito que tem muito desenvolvedor de software hoje, que já vai numa IA generativa dessa e pede para a IA desenvolver o código para ele, e ele só vai fazer ajustes, pegar aquele pedaço, copiar e colar no código-fonte do sistema e fazer as conexões, da mesma forma a gente está esperando para o mundo de dados também, de dashboards. É isso aí, Daniel. E assim, para a gente fechar nosso bate-papo, você pudesse dar um conselho principal para as empresas que estão começando sua jornada em dashboards e governança de dados, qual seria o primeiro e mais importante passo a ser dado? Bom, iniciar o processo de governança de dados. E quando eu digo processo de governança de dados, é realmente construção. Vamos lá, eu vou chamar de departamento, mas departamento pode ficar uma coisa muito megalomaníaca. Pode ser uma pessoa, tá? Mas realmente fomentar a governança de dados interna. O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso PMI Pernambuco, tá? A gente antigamente fazia análises baixando softwares, baixando planilhas do software do PMI global e fazendo as análises mensalmente de forma repetitiva, da mesma forma. E assim era passado de diretoria para diretoria, ano após ano. Quando eu assumi a diretoria de filiação, na diretoria de educação tinha a Eli Francis, um voluntário nosso, e eu
na de filiação, todos dois tinham conhecimento de BI. E aí a gente olhou para a massa de dados que a gente tinha no capítulo e disse, cara, as planilhas ficam na máquina do pessoal, não tem um processo padronizado de análise das informações. Então, vamos começar a fazer um mínimo de governança no nosso capítulo. E aí a gente começou a o quê? Pegar essas planilhas e não mais distribuir e tudo mais. A gente centralizava elas, desenvolvemos os dashboards. Eu, na época, trabalhava com Click e a Alifrance trabalhava com Power BI. Cada um desenvolveu na sua plataforma, porque, veja, daqui que a gente fosse cada um estudar a tecnologia que o outro trabalhava ia demorar. Então, a gente preferiu fazer assim e depois unificou tudo no Power BI. Hoje é tudo em Power BI aqui. Mas a gente fez esse processo e aí a gente conseguiu eliminar erros que às vezes aconteciam por um processo manual, né? Agilidade, uma visualização das informações de uma forma melhor. Como a gente economizava tempo de preparação dessas informações, deu tempo para fazer outras análises que foram muito interessantes, como, por exemplo, a gente conseguiu ver quais são os nossos filiados que estão há mais tempo com a gente, e onde eles trabalham, que indústria eles atendem, que tipo de indústria, se é TI, se é engenharia, o que for. Então, deu tempo da gente fazer novas análises. Então, o início de um processo de uso de BI e dashboards numa organização, seja ela do tamanho de um capítulo do PMI, ou seja, uma multinacional gigantesca, é começar a fazer um mínimo de governança de dados. É organizar os dados, começar a mapear onde estão as informações e começar a documentar essas informações, como a gente falou agora, né, há um tempinho atrás, falando sobre quem são os responsáveis, os cadastros das informações, o mapeamento das fontes, como é que calcula, etc, etc. E daí, depois, você pode começar realmente um processo de desenvolvimento de dashboards nas áreas. Aí você pode fazer treinamentos internos, capacitação interna, alguém que já conheça pode ir puxando isso, ou então contratação de consultorias, que tem muita consultoria que trabalha com desenvolvimento de dashboards. A escolha de uma plataforma de software também ela é muito importante para saber, se você já tem negócio com a Microsoft, implantar um Power BI talvez seja o caminho mais rápido. Se você conhece os benefícios de outra plataforma, como Click, Tableau, por aí vai, Google, você começar. E aí aquilo vai plantando a semente, mas não cometa o erro de começar a fazer um monte de dashboard sem o mínimo de governança, porque depois, para manter isso, é muito difícil. Eu digo por experiência própria, eu tenho acompanhado muitos clientes e ex-clientes que estão entrando em contato dizendo, a gente se perdeu. Tem um monte de coisa espalhada, quase nada está sendo mais utilizado. Estamos com um elefante aqui, sabe, para matar uma formiga. Então, assim, é muito comum isso, por conta daquela história de pedir é fácil, aí todo mundo quer. Você passa numa sala, vê uma pessoa mexendo num dashboard legal, eu quero também. Aí daqui, que informações você quer? Eu quero tudo. Aí causa esses problemas. Então, calma, priorização, levantamento de necessidades, vai entregando aos poucos, vai validando e maturando e vai fazendo a governança. Para depois não estar lá na frente com um monte de projeto que não é usado, que é mal utilizado, quer jogar dinheiro fora. Tá. E assim, disse tudo, tá? Tem algumas perguntas aqui. Tá. O pessoal aqui, o José, ele colocou o seguinte, porque acabou de ganhar o povo. Não, nos dias de hoje, cadê? Está difícil o pessoal saber o que é projeto, produto, agrega valor. Cliente ativo é aquele que pede desconto. Sério agora, qual a melhor prática quando um termo
tem mais de um significado numa empresa, dependendo do contexto ou área. Eu tenho um caso prático disso, inclusive, e assim, não tem muito milagre não, tá? Eu passei por um projeto onde, quando eu apresentei o dado no dashboard, que foi me passado pelo diretor da área, quando esse dashboard foi apresentado numa reunião de diretoria, outro diretor questionou, disse, esse número está errado. Aí o outro diretor disse, não, esse número está certo. Não, mas está batendo com o relatório tal. Na planilha do meu setor está diferente. Aí, como é que é calculado? Aí ele disse, não, é calculado assim, assim, assado. Disse, não, mas você está levando em consideração o imposto. Não é para levar em consideração o imposto. Aí o outro disse, é para levar sim. Não é, não é. Aí começou. Aí, nesse momento, o consultor de BI diz, ó, resolvam qual deve ser o cálculo e me passem. E tem que ter uma informação única. Então, assim, você falou exatamente o termo que resolve esse problema, que é o Data Steward, que é o responsável pelo dado. Então, quem é que responde por esse dado? Responder pelo dado é onde está a informação, qual é o cálculo que deve ser feito, detalhadamente, para que isso seja implementado da forma correta. E isso pode vir a ter alguma divergência? Pode. Mas quem é que deve ser consultado sobre essas divergências? Não ficar uma coisa que, aqui eu calculo de um jeito, lá calcula de outro. A gente já teve que preparar para uma empresa, uma vez um projeto que eu fiz com um time, a gente preparou um dicionário de KPIs, por exemplo. Esse dicionário de KPIs, ele tinha toda essa documentação. Era um projeto especificamente de BSC, tá? De Balance Scorecard. Então, ele tinha a divisão das perspectivas, objetivos, KPIs e por aí vai. Então, dentro desse modelo, a gente desenvolveu um dicionário de KPIs, que explicava o que é que cada KPI desse tinha de fórmula de cálculo, unidade de medida, período de mensuração, se era quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, se era um indicador de tendência de resultado, não sei o que, blá, 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 por aí vai. Então, tinha toda a ficha documental e aquilo ali foi comunicado em reunião de alinhamento com todo mundo para ter uma única versão da verdade que era disponível na intranet para todos os colaboradores. Então, isso virou a forma como a gente eliminou, digamos assim, as várias versões da mesma informação dentro da empresa. Tá? Isso foi numa empresa de Fortaleza, do grupo J. Macedo. E aí a gente teve que fazer isso porque existiam essas divergências também. E o outro caso que eu falei dos diretores que não concordavam e tudo mais, também foi lá no projeto da Shinerai. Tá mudo, tá? Shinerai? A Shinerai é uma montadora de motos. Tá? Ela, aqui em Pernambuco, ela criou uma grande montadora. Ela era campeã de vendas naquele modelo cinquentinha, que depois teve que ser emplacada. Aí ela realmente teve uma mudança expressiva aí na cadeia de negócio dele. Maravilha. Peraí. Não sei se alguém aí que está assistindo já ouviu falar da Shinerai, mas ela aqui no Nordeste ela é muito famosa. Não, ela não conheço não, cara. Ó, vamos lá, temos perguntas aqui, ó. Rayan, meu diretor sempre pede produtividade, novidades quanto aos indicadores. Gostaria de saber quais informações você acredita ser importante um dashboard para uma central de dados na parte de suprimentos. Putz, aí é bem específico, né? Bom, se eu estou entendendo, central de suprimentos seria no ramo de supermercado, CD de distribuição, alguma coisa assim? Suprimentos, ou de uma forma área que ele colocou, que é o Rayan, né? Indicadores, gostaria de saber qual informação você acredita ser importante em um dashboard de uma central de cadastros. Central de cadastros na parte de suprimentos.
Então, eu creio que seja alguma coisa de varejo, de varejo, onde ele faz o cadastro dos itens. Dos Vou itens, pegar né? aqui, supermercado, ou estoquista. Eu creio que seja isso. Olha, isso aí é muito importante se for o cadastro de produto, né, e tudo mais. Normalmente os softwares já não permitem você fazer, não deveriam permitir, já peguei muito, fazer análise de produto e ter 3 versões do mesmo produto. Aí é processo de inspeção e auditoria nos dados, tá? Isso aí você pode colocar alguns algoritmos de similaridade por texto, que aí ele vai pesquisar por produtos com um nome semelhante para saber se teve cadastro duplicado. Eu já tive que fazer abas em um determinado dashboard para fazer confronto de bases de produto. Exemplo, trocou de versão de sistema, usava Proteus, TOTUS e tal, depois mudou para SAP. Aí os cadastros muitas vezes ficavam uma bagunça. Então, eu já tive que fazer indicadores para dizer quantidade de produtos cadastrados, por situação, que às vezes tem produto que é deletado, né? Digamos assim, ele é aposentado, digamos assim. O próprio Fica texto que obsoleto. fica obsoleto. O próprio texto dos produtos, muitas vezes ele tá com frio, Wagner? Pouca, cara, tá bravo aqui. O próprio texto também. Aí você pode fazer Aí, veja, isso vai depender muito da necessidade que você está querendo atacar. Eu costumo fazer com todos os projetos, eu começo com uma pergunta sempre igual, Wagner, que é: tá doendo onde? Onde é que dói mais? É igual médico, sabe? Quando você entra no consultório, o médico Sim. pergunta: por que você está aqui? Qual é a sua queixa? Aí, não, dói meu pé, dói meu ombro, dói minha coluna, minha lombar, minha cervical. Aí tá beleza. Então dá para tratar um remédio que vai curar tudo, não. Tá doendo onde mais? Para a gente começar. Então, assim, O eu Ryan costumo. colocou aqui, ó. Só completando aqui, o Ryan colocou aqui, ó. Aqui vai ser o contrário. Vamos do SAP para o TOTUS, Proteus. E, então, isso é uma coisa que vocês podem fazer nessa migração, digamos assim, né? Eu costumava fazer, quando eu me deparava com 2 sistemas, uma consulta na base de produtos de uma consulta na base de produtos de outra. Se quando mantinham o mesmo código, aí eu fazia uma tabela de para mostrar quais eram os produtos que já estavam com cadastro igual e fazer um comparativo. E daí eu colocava alguns alertas, como, por exemplo, se deu divergência, pintava de vermelho, que os softwares de BI, a gente consegue fazer isso em Click, Power BI. Se não está igual aquele texto, aí já pinta de vermelho. O código é igual, mas o texto é diferente. Ou então, tem esse produto nessa base, não tem nessa. Aí já pinta também, já coloca um ícone lá diferente. Porque aí você pega isso e manda para a equipe responsável. Inclusive, a gente corrige muita coisa através de planilhas de Dipara. Vou explicar. Planilha de Dipara é o seguinte: tu vai pegar um cadastro de um lado, vai exportar, vai pegar o cadastro do outro, vai exportar, aí você vai dizer, ó, encontrei isso aqui. Aí alguém vai ter que dizer, quando você lê esse produto aqui, você deve transformar nisso aqui. Aí você leva isso para dentro da base, aí através usar uns termos técnicos aqui, tá? De joins e tudo mais, que são junções de tabelas. Você consegue, ao encontrar esse código, use esse texto ao invés do texto original. E aí você consegue fazer essas transições. Mas veja, quem é responsável por isso normalmente é o pessoal que trabalha com cadastro de produto, tá? Para garantir que o texto esteja correto. Para que você não tenha, por exemplo, versões diferentes de análise do mesmo produto. Então, eu tenho aqui, sei lá, mouse, eu tenho mouse, pronto, pega aqui atrás, né? Violão. Violão Giannini, série estudante, sei lá.
Aí vai ter outro lá, violão, Giannini, estudante. Não colocou série. Aí como é que eu sei que é o mesmo produto? Tem que ter o mesmo código, pelo menos. Alguma coisa tem que dizer que é o mesmo produto. Aí veja, se você quer unificar, alguém vai ter que dizer o nome final vai ser violão, Giannini, série, estudante. Ou então, violão, Giannini, profissional, não sei das quantas. Alguém vai ter que dizer que é esse texto, e aí quando você lê a base que o texto está diferente, você pega o código, que aí código normalmente deve ser o mesmo, né? Se mudar o código, aí não tem muito o que fazer. Mas se o código for o mesmo, aí você pega o texto correto nessa planilha de Dipara e usa ele para poder unificar os relatórios. Aí você consegue mesclar a base antiga de vendas com a base nova de vendas, tendo textos diferentes, digamos assim, nas duas bases do mesmo produto. Aí você vai usar para apresentar um texto único que alguém tem que dizer qual é. Aí diz, normalmente, eu uso uma planilha de Dipara. Onde você lê isso, entenda isso. Onde você lê isso, entenda isso. Aí vai gerar o cadastro unificado, digamos assim. Não sei se é isso, tá? Que ele perguntou. Eu trouxe algumas lembranças aqui dessa área aí de produtos, de cadastro. Aí você pode ter indicadores de um monte de coisa. Quantidade de produtos que não batem de um lado para o outro, quantidade de produtos estão com cadastro incompleto, quantidade de produtos em uma base, quantidade de produtos em outra. Tem uma série de indicadores que você pode levantar para isso também. É isso aí. Ó, tem mais perguntas, tá? Vamos pegar aqui a pergunta do Lemuel. O Lemuel colocou o seguinte: como compartilhar uma informação via intranet sem ter que fornecer um IP para o usuário ver o dashboard? Isso aí já é uma pergunta para a turma de rede. Veja, eu tenho o mínimo de conhecimento nessa parte. Normalmente, se traduz o IP em algum nome interno, tá? Então, isso aí normalmente são os roteamentos de IP que você consegue dar um nome. Então, ao invés de dar o IP lá 192.168.0.74 para poder consumir lá o dashboard, você vai pegar esse IP e vai dar um nome é um link, né? Vai gerar um link interno para esse IP com um determinado endereço. Então, por exemplo, a gente agora está aqui no streamyard.com barra o código dessa live. Veja, streamyard.com em algum momento tem um IP. Uma tabela de rotas de IP. Essa turma de redes é que costuma fazer isso. Então, você pode gerar, por exemplo, internamente, o pessoal abre o navegador e digita lá, por exemplo, painel analítico barra alguma coisa, sei lá. Um endereço interno, entendeu? E não necessariamente o IP. Você pode fazer isso também. Agora, eu estou usando o Power BI Serviços, por exemplo, está na nuvem. Uhum. Aí, desse jeito, você vai passar realmente o link compartilhado daquele dashboard, que aí o próprio serviço da Microsoft é que gera esse link, tá? Aí, através desse link, você também pode fazer internamente um alias, né? Que é um apelido que a gente chama, Sim. com um endereço mais simples, né? Tipo, intranet, sei lá, vou dizer aqui, drummond.com/intranet. Aí você vai ter aí um direcionador para o dashboard. Aí você não vai precisar informar o IP em si. Mas quem trata isso é a galera de rede, tá? A rede ali é proteção, né, gente? Você pode liberar uma informação. Aí é firewall, entendeu? É configuração Isto. de firewall, configuração de rota de DNS. Você pode liberar. DNS é que essa questão de Domain Name Service, né? Que você vai dar um nome para um determinado IP e por aí vai. Então, uma porrada de coisa. Você pode dar uma liberação para uma pessoa via IP, liberando o IP daquele servidor, daquele computador específico, às vezes. Isso. Né? Ou de alguma forma, tem que ver como que é preparado o sistema. Tem várias perguntas aqui. É um negócio de rede mesmo, aí gosto não. Aí, eu entendo, mas não mergulho nesse assunto, não.
Maravilha. Daniela Jorge Oliveira, bom dia. Do seu ponto de vista, os indicadores KPIs relevantes devem ser definidos por qual nível hierárquico para não haver parcialidade e desperdício nas análises de reportes sobre andamento de processos? Boa pergunta. Vamos lá. Num trabalho bem feito, isso faz parte de um assunto mais amplo, que é um assunto de gestão de informação. Tá? A gestão da informação dentro de uma empresa passa, inclusive, pela parte de governança de dados, por aí vai. Mas, especificamente falando de KPI, a gente tem níveis hierárquicos dentro de quase todas as organizações que trabalham nesses níveis hierárquicos, que é estratégico, tático e operacional. Normalmente, um trabalho bem feito, ele é feito com um alinhamento geral de desdobramento de cima para baixo. Como é que isso é feito? Começa-se com um trabalho de planejamento estratégico, que normalmente envolve diretorias e gerências, normalmente. Diretoria e gerência. E olha-se para indicadores estratégicos para atingir determinados objetivos. Aí se vai usar KPI ou OKR, aí, enfim, aí é a discussão filosófica aí, tá? Mas aí, definindo, você vai descer o nível para como é que eu consigo mensurar esse indicador estratégico aqui. Então, se eu tenho um indicador estratégico aqui de... deixa eu pegar um indicador. Normalmente o EBITDA, por exemplo, aparece... Ele é um indicador que também é visto como operacional, mas se você pegar um monte de mapa estratégico de empresa, o EBITDA vai estar lá como indicador estratégico. Então, assim, aí você tem que mergulhar muito nesse mundo sobre indicadores, porque você vai ter aí indicadores de tendência, de resultado, você vai ter indicador estratégico, tático, operacional. O que a gente costuma fazer num trabalho desse é começar com o estratégico e que é processo de decomposição de escopo. Falando em gestão de projetos, que a gente, para entregar um projeto grande, a gente vai quebrando em partes menores até chegar no pacote de trabalho e nas atividades. É basicamente isso que a gente faz com KPI também. A gente pega indicadores estratégicos, determina esses indicadores e aí agora, para o nível tático, que indicadores são importantes para eu poder definir? Aí eu olho para o estratégico e faço uma quebra na informação para poder entregar aquelas informações, para poder monitorar aquelas informações. Já no nível operacional, aí, por exemplo, um departamento de uma indústria, por exemplo, chão de fábrica de uma indústria. Então, sim, precisa fazer laminação de alumínio lá, ou então envasamento de refrigerante, ou então, sei lá, parada de máquina para manutenção. Então, são indicadores operacionais. Então, você, para garantir aquela entrega da gestão, você tem que monitorar algumas coisas da operação. Que informações são essas? Aí, nesse nível, você já pode ter um trabalho com a reunião com o nível gerencial e operacional para que se chegue num resultado. Ah, Daniel, mas é um bate-boca danado, nunca chegam numa solução. Aí você tem um problema de governança de time. Aí já o problema já não é KPI. Talvez falte método, talvez falte uma intervenção de uma consultoria para fazer um trabalho de sinergia entre equipes. Isso acontece. Eu fiz recentemente um trabalho de consultoria em uma empresa, onde a gente traz esses assuntos, né? Vamos definir a estratégia da organização para 2025, com a visão aí até 2027. Quais são os indicadores que vão mostrar que essa empresa vai chegar em 2027 com aqueles objetivos que ela está traçando? Então, esses indicadores estratégicos. Ah, mas aí, durante a conversa, o pessoal levantava um monte de coisa. Ah, eu tenho que saber quantas ligações eu fiz. Espera aí. Isso aí é um indicador operacional. Ele afeta a estratégia lá em cima, mas ele é operacional. Então, assim, aí você diz, então está errado colocar um indicador desse. Veja, eu
eu tenho um modo de pensamento diferente de pessoas que são mais taxativas. Tipo, não pode colocar indicador operacional no mapa estratégico. Eu penso diferente. Metodologicamente, eu sei que não deve. Mas se a empresa não tem maturidade, está começando agora e tudo mais, pode ser um pontapé inicial. Depois, daqui a 6 meses, 3 meses, quando ela for revisitar, ela já está com o costume de levantar aquele indicador. E aí ela já pegou o jeito. Aí, eu entendi agora o que é um indicador operacional, um indicador tático. Porque eu não tinha na minha empresa gente com esse tipo de conhecimento. Aí você vai, sabe, plantou a semente e vai, sem ser muito caxias, sem ser muito xiita e tal, vai levando numa boa, deixa dar uma misturada, não pega muito no pé não, porque senão tu vai ter uma conversa de muito alto nível com o pessoal que às vezes está ali no dia a dia. Pô, eu quero saber, sei lá, corretores, quantas visitas eu fiz no mês para mostrar um apartamento. Pô, esse indicador operacional, pô. Mas, tipo, vamos dar visibilidade a esse indicador, né? Depois a gente leva ele para um nível gerencial, né, para saber como é que está sendo a atuação dos corretores e tudo mais, como é que está sendo a interação dos corretores, carteira de clientes, um olhar mais alto nível, até chegar na estratégia. Então, assim, para você trabalhar com indicadores operacionais, olhar, por exemplo, quais são as dores da operação. Eu sempre vou nas dores. Qual é a dor da operação? Eu trabalho na indústria que parada para manutenção é uma dor. Bota um indicador operacional para isso. Tempo de parada, quantidade de paradas, paradas não programadas, não sei o que, blá, 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 blá. Beleza, isso vai afetar o nível gerencial, que vai afetar o nível estratégico, de uma forma geral. Então, normalmente eu começo assim. Qual é a dor principal? É operacional, trabalho com operacional, e depois vai subindo para o nível estratégico. Tá? Maravilha. Inclusive está aqui no comentário Jump Educação e Consultoria, grande Anderson Salles. Sou Opa, fã desse cara. meu Fala brother. simples e sofisticada, altíssimo nível. Aí Maravilha. é gente boa demais, gente da melhor qualidade. Inclusive, teve aqui rapidamente, não deu tempo nem de tomar uma cerveja comigo, esse danado. Cara, ele é corrido demais. Anderson É, Salles é bravo, é o homem das certificações do vamos PMI. tá treinando o Brasil todo aí para certificação PMP, meu amigo. Aí é nítido. É isso aí. Fantástico. Procurem lá, gente. Jump. Daniel, gratidão, cara, por estar conosco aqui nesse manhã com dados Opa, hoje, sexta-feira, eu que agradeço. véspera de final de semana. Deixar É, isso aberto aí. aqui para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco agora e também daquelas pessoas que vão assistir as gravações. Opa, primeiro foi um prazer, Wagner, novamente estar com você. A parceria aí já tá sendo bem consolidada, né? Muito legal. Inclusive, a gente vai ter um bate-papo mais aprofundado aí no ConaGP, né? Isso, futuramente. O pessoal ficar ligado aí. Em nome do PMI Pernambuco, inclusive, né? A gente teve esse contato através do PMI. E assim, eu gosto de vestir a camisa aqui. Gosto de vestir a camisa do PMI, inclusive por conta disso. Porque apesar de estar falando coisas aqui que não são necessariamente falando sobre gestão de projetos ou coisas ligadas ao capítulo, né, ao PMI, mas é daí onde vem o nosso contato e eu honro muito isso. E, assim, quem se interessar por essa área de dados, e falando em gestão de projetos, já que esse é um canal que tem muitas pessoas, né, de projetos, gerentes de projetos, é uma das habilidades que está no top 10 das habilidades necessárias para os gerentes de projetos modernos. Não é somente inteligência artificial, mas habilidades com dados. A gente tem falado muito sobre um termo de alfabetização de dados, que os números são alarmantes. Assim, eu fiz o meu mestrado em cima disso. Inclusive, Anderson foi um dos que eu entrevistei, para saber como é que estava o nível de governança de dados e o nível de habilidade com dados e analytics de gerente de projeto. E, assim, a gente já faz alguns anos, eu terminei em 2020, já faz 5 anos, mas dizendo a você assim, trabalhando na área, a coisa não mudou muito, não. Tem melhorado, principalmente com inteligência artificial.
mas as empresas ainda estão muito verdes na governança de dados. Os sistemas muitas vezes não são integrados. E quem é que integra dados de sistema? O famoso Excel. É o BI mais utilizado do mundo e, na minha opinião, sempre será. E ele é muito bom e está melhorando, inclusive. O Excel, nas versões mais novas, já incorpora o Power Query, que é a ferramenta do Power BI que é utilizada para poder fazer as junções, os links de dados. Isso é muito bom. E as automatizações de coleta. Então, eu diria que comece a estudar essa parte de como lidar com dados, porque isso vai ajudar você em qualquer área profissional. E outra coisa, em qualquer nível também, operacional, tático e estratégico. Veja, tem muita gente que eu vejo que é promovida porque consegue entregar informações de uma forma mais rápida e melhor. E muitas vezes isso é por conta da habilidade com dados que ela tem. Sabe o famoso ninja do Excel? Então, uma pessoa que trabalha bem pra caramba, trabalha rápido. Se você for uma pessoa que não trabalha apenas bem com Excel, mas, por exemplo, com outras ferramentas de visualização, de automatização dessas coletas e apresentação de dados. Eu tive um aluno, muito interessante o relato dele, foi na disciplina de Data Visualization, que é o DataVis, que é visualização de dados, que é essa parte do tipo de gráfico melhor, design de informação, processo cognitivo. São cuidados, Wagner, que é tão interessante. O projeto da Claro que eu participei, eu apresentei um dashboard todo para a gente, né, para o time, tudo muito bem feito, e ele perguntou, como é que eu sei que está bom, que está ruim? E a gente ficou se perguntando assim, pô, mas tá tão óbvio. Aí ele, mas como é que é? A gente, não, pô, aqui, ó, o que tá verde tá bom, o que tá vermelho tá ruim, o que tá amarelo tá mais ou menos, o que tá não sei o quê. Ele, eu sou daltônico. A gente, puta. Ou seja, tem questões de acessibilidade, tem questões de um monte de coisa que a gente tem que prestar atenção do nosso público. Tem cliente que eu atendi que ele queria as informações rápidas no celular, ao invés de ter numa tela de notebook. Teve cliente que já comprou uma TV de 50 e tantas polegadas para ficar atualizado ali na frente dele. Então, é a gente conhecer esse mundo de dados e como eu posso entregar dados de uma forma melhor, visualmente, com qualidade, né? E trazendo análises que são relevantes. Tá? Aí vai depender do nível que quem está consumindo tem. Eu já fiz dashboard que eu tive que refazer porque o público-alvo dele não entendia aquele nível elevado de análise estatística, tudo mais, etc. Então, você tem que dar um passo atrás, entregar o básico para depois ir entregando o mais avançado. Então, são essas dicas assim do que eu consigo resgatar na memória de projetos passados. Maravilha, Daniel. Gratidão. Nos encontraremos no Kona GP em julho. Um evento maravilhoso que vai ter aqui a participação de vocês, onde o PMI Pernambuco é apoio. E manda um abraço para toda a turma lá do PMI Pernambuco, Samuel e demais. Pode deixar. Vou mandar sim. Daqui a pouco eu vou encontrar com a turma e aí eu já mando seu recado. Maravilha, Daniel. Um abraço, sucesso e até a próxima. Vamos embora, hein? Vamos marcar outras. Ter ajudado aí. Vamos embora. Valeu, gente. Tudo de bom. Bom dia. Valeu. Final de semana. Fantástico, gente. Excelente aí. Sextou, fazendo um manhã com dados diferente aí, trazendo o representante do PMI de Pernambuco para poder falar um pouquinho sobre dashboard de projetos, né? Tá aqui Anderson Salles dando um oi, um tchau aqui para a turma. Valeu demais e busquem conhecer a Jump, tá, gente? Jump, certificação PMP é com a Jump. Vamos lá, mensagens finais aqui para o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que sexta-feira que vem teremos novamente Manhã com Dados, toda sexta-feira às 9 horas da manhã, seguido às 11 horas pelo Momento IMA. E hoje vamos falar de Data Science, ok? Vamos trazer aqui o Walter Koch, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Data Science, RPA e tecnologias digitais. Enquanto isso, eu coloquei no chat para vocês aí, mais cedo, o link para vocês poderem ter um desconto, tudo aqui na Digital Edu,
de 50%, tá? Esse é um desconto exclusivo aqui para vocês que estão conosco. Amanhã a gente começa o nosso curso de engenharia de prompt e agentes inteligentes de IA. Você vai aprender a criar dashboards com o N8N e outras ferramentas. Vai aprender a fazer boas perguntas para IA. A engenharia de prompt é como é que eu vou dizer? Uma habilidade que você tem que ter nesse universo hoje da inteligência artificial para diminuir as probabilidades de resposta que ela vai te trazer, fazendo com que as respostas sejam mais coerentes, tá? Tudo é estatística. Então, aqui você vai aprender, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, falar com a IA de forma precisa, certa, sem alucinações, tá? E na sequência, vamos ter 2 semanas falando de formatação e engenharia de prompt, e depois nós teremos o agentes inteligentes, que é o treinamento de criação de agentes inteligentes, chatbots. Você vai aprender a fazer várias funcionalidades com inteligência artificial para o seu dia a dia na sua empresa, tá? Com aplicabilidade diária, e toda a aula você vai ter mão na massa, tá? Então vai ser bem interessante. Coloquei um cupom de desconto de 50% para vocês aí, ó. Deixa eu colocar o cupom de novo aqui, tá aqui, ó. Cliente VIP, esse aqui, tá? Cliente VIP 50. Então, esse primeiro link, ele é o treinamento da IA, tá? É um curso, você vai pagar ali 50% do valor e vai ter o engenharia de prompts mais o agentes inteligentes, tá? Também vale para os demais cursos aqui na Digital Edu. Nós temos aí o curso de OKR com inteligência artificial, que vai acontecer esse mês de agosto. Vai também ter 50% de desconto no curso de LinkedIn, que o LinkedIn é um treinamento com o Mauro, e é um treinamento que vai te ajudar a se posicionar bem no LinkedIn para profissionais, tá? Então fica a dica aí. Eu também o de liderança assertiva. No mais, gente, excelente. Quem quiser saber mais sobre dados, quem quiser saber mais sobre gestão, sobre governança de dados, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, temos o programa Manhã com Dados com Bergson Lopes Rego, que é o diretor do Dama Brasil, diretor de marketing e eventos, e também é o idealizador aí da BLR Data, tá? Que está com a gente todos os dias aqui. Lembrando que esse é o oferecimento BLR Data. Um abraço a todos e até a próxima! Nos encontraremos, então, às 11 horas, daqui a pouquinho, para mais Momento IMA. 11 horas da manhã, toda sexta-feira, para você. E agora eu vou colocar no chat para vocês, para quem está conosco aqui na Digital Edu, o link para emissão do certificado de participação, tá? Lembrando que toda live que nós fazemos aqui na Digital Edu, você tem direito a um certificado de participação. E esse certificado de participação, ele é validável, Digital Edu, cadê o certificado? Está aqui. Ele é validável pela plataforma, tá? Manhã com Dados, está aqui, copiar link, colocando no chat agora. Se você está nas redes sociais agora e está assistindo com a gente, se você quiser o certificado de participação desse encontro, basta você clicar no link que está na tela, digitaledu.com.br, escanear o QR Code, vir para Digital Edu, faz um cadastro gratuito e clique nesse link que está agora no chat. Tem duração de 5 minutinhos, que é o tempo de validade do token. Esse token é um token único que é gerado para cada evento, tá? E assim que você emitir o certificado, se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, você vai poder colocar o seu nome da forma que você quer que ele saia no certificado, ok? Depois de preenchido uma vez, você vai preencher tudo maiúsculo ou primeira letra maiúscula, pelo menos, tá? Você não consegue alterar mais o seu nome. Por quê? É uma forma que nós encontramos de travar as emissões dos certificados aqui. Evitar que pessoas emitam para outras pessoas, tá bom? Então, uma vez que você emitiu um certificado na Digital Edu, todos os demais certificados que você emitir aqui conosco já vão aparecer com o seu nome correto da forma que você escolheu na sua primeira emissão. E todos os certificados são validáveis na plataforma. Basta você ir em Meu Painel, Meus Certificados, e ali você vai ter todos os certificados que você já emitiu na Digital Edu validável, tá bom? Sucesso, até a próxima e nos encontraremos ou
às 11 horas agora, se fizer sentido para você, ou então na próxima sexta-feira para mais um Manhã com Dados, dessa vez com o grande Bergson Lopes Rego. Sucesso a todos, um abraço e até a próxima.